Vamos iniciar o segundo capítulo trabalhando o solo. Lembrando que o solo está relacionado diretamente com as rochas. Bem, se você lembra, ótimo, significa dizer que estudou. O solo é o resultado da fragmentação das rochas matrizes. A rocha matriz, pelo processo do intemperismo, seja pelo efeito da luz solar, ou seja, a temperatura, efeitos como o vento, efeitos como as próprias chuvas, age na fragmentação das rochas que vão dar origem a um componente importantíssimo do solo, a parte mineral. O solo, que nós tanto visualizamos, seja ele para alicerce de construção de bases, seja ele para extrativismo, seja ele para agricultura ou criação de animais da pecuária, este solo ele é formado diretamente por um aspecto mineral, é o resultado da fragmentação das rochas, mas apresenta também em sua constituição partículas orgânicas oriundas da decomposição de restos de folhas, de galhos de árvores que se encontram no meio. Além da parte orgânica e mineral, que representa a porção sólida, o solo é composto também da porção líquida e porção gasosa. Mas será que todos os solos apresentam essas composições idênticas? Não. Nós veremos perceber que nesse capítulo o solo apresenta composições diferentes, consequentemente características diferentes e permeabilidades diferentes. Por exemplo, os tipos de solos mais comuns. Nós temos o solo arenoso, que é aquele, como o próprio nome já está dizendo, apresenta um altíssimo teor de areia, praticamente quase 70%, e faz com que essa partícula de areia permita que o solo se torne altamente permeável. Ou seja, quando a chuva cair nesse solo, a chuva consegue penetrar rapidamente no solo, porque ele é muito poroso, fazendo com que o solo arenoso se torne altamente pobre em nutrientes, na medida que a água arrasta seus nutrientes. Esse tipo de solo é encontrado, por exemplo, nas dunas de um deserto, numa praia. Além do solo arenoso, nós temos o solo argiloso. Esse solo argiloso já mudou sua característica na medida que apresenta composições diferentes. Ele apresenta uma quantidade de poros em menor tamanho, na medida que faz com que a água das chuvas, choveu, se acumule na superfície. Uma característica desse tipo de solo é um solo pouco permeável, acumulando água na sua superfície. Esse tipo de solo, além do arenoso, além do argiloso, nós temos o terceiro tipo de solo, o umífero, ou também chamado humoso. Esse tipo de solo apresenta em sua constituição altíssimas partículas orgânicas que garante um humus, ou seja, o humus, esse material em decomposição, que grande e rico em matéria orgânica, fazer com que se torne uma terra boa para a agricultura. Aí nós veremos que os solos podem variar suas composições. Mas será que eu posso melhorar o solo? Sim, existem técnicas de melhoramento do solo, seja a irrigação, a aração, a drenagem, a adubação, a calagem. Essas técnicas permitem você melhorar a qualidade do solo dependendo do seu aspecto. Um solo que é muito seco ou um solo que é muito encharcado, o que é que eu vou usar? As técnicas de melhoramento. Da mesma forma que o solo pode ser melhorado, o solo também pode ser degradado, seja por ação do efeito humano ou por ação do efeito natural. A erosão. A erosão é resultado do desgaste do solo. Esse desgaste, seja por fatores térmicos, fatores hídricos ou fatores eólicos, o vento, faz com que acabem destruindo o solo, permitindo com que ele se torne cada vez mais pobre em nutrientes, seco, dependendo do caso. Então, por exemplo, a erosão solar. O excesso de luz solar em um solo que esteja descoberto sem a vegetação natural pode prejudicar? Com certeza. Da mesma forma, um solo que não tem a vegetação natural, os ventos arrastam as partículas minerais do solo, deixando esse solo também pobre. Até mesmo o excesso de chuvas, a erosão hídrica, seja ela causada pelo excesso de chuvas, a erosão pluvial ou a erosão fluvial causada justamente pela água dos rios, acaba destruindo o solo. Bem, vamos perceber nesse capítulo também não só a importância do solo, mas os tipos de solo e a forma que eu posso melhorar. Além disso, vamos perceber que esse solo causa também processos erosivos. Outra temática dentro desse capítulo que nós vamos abordar é que o solo está diretamente relacionado com parasitoses, ou seja, solos contaminados pode ser um grande fator de transmissores de doenças, seja doenças causadas por bactérias, protozoários ou verminoses. Uma grande medida profilática preventiva é o saneamento básico, na medida que o saneamento básico consiste em
tratamento de água, distribuição de água tratada, coleta e tratamento do lixo, até porque o lixo gerado pela nossa civilização, isso é diário e constante. E o que é que nós fazemos com o lixo? Vamos notar nesse capítulo também que o lixo pode ter diversos tipos de lixo baseado no quê? O lixo que nós produzimos em casa é o mesmo lixo produzido no hospital? Claro que não. Dessa forma, nós vamos ter um lixo hospitalar e um lixo urbano, ou um lixo doméstico. Esse lixo doméstico vai ter o mesmo destino de um lixo hospitalar? Claro que não. Então, qual é a forma correta de descartar o lixo? É um lixão? É um aterro sanitário? Vamos perceber que há diferenças extremas. Um lixão consiste no desgaste do lixo sem nenhum tipo de tratamento prévio, tanto no chorume como no isolamento. Esse desgaste de forma errada, esse descarte de maneira incorreta faz com que o lixo seja de forma errada, na medida que atrai insetos e outros seres indesejáveis, o odor, o chorume que é literalmente introduzido, penetrando no solo, prejudicando os lençóis freáticos. Quando eu comparo com um aterro sanitário, que é esse descarte correto, para quê? Porque esse tipo de descarte você vai ter técnicas, medidas de segurança para tratamento do chorume, reciclagem seletiva, que é uma medida importante. Agora, e um lixo hospitalar? Para onde é que ele vai? O lixo hospitalar, por representar um material biológico infectante, ele tem que ser incinerado para diminuir a probabilidade de contaminação com possíveis doenças. Bem, vamos perceber que o lixo pode variar desde o tipo e até a forma de descarte. E uma forma essencialmente importante para você reduzir o lixo, os R's, reciclar, reduzir, reutilizar, até mesmo repensar. Será que é necessário? Então eu faço um convite para a gente começar a estudar lixo. O que é que nós vamos fazer? Bons estudos!